Gente, então vamos lá. Eu estava dando uma olhadinha aqui em alguns artigos para trazer aqui hoje e eu trouxe aqui dois dados que eu achei interessante para a gente conversar a respeito. O primeiro é uma pesquisa. Procurei as pesquisas mais recentes e com maior índice de relevância mesmo, né? Então eu achei um artigo da CNN Brasil falando que 32% dos profissionais das empresas em geral estão procurando outro emprego. 32%. Significa que uma a cada três pessoas estão procurando um outro emprego. Seu colega que está sentado do teu lado, né? Talvez seja ele ou talvez seja você. E também vi que o principal motivador é salário, é dinheiro, porque geralmente uma pessoa que está buscando uma promoção dentro da própria empresa, ela vai ter promoções de 10%, 15%, geralmente com um teto de 20%. E em mudanças de emprego, a média é entre 30% e 100% de aumento salarial. Então é algo muito provocativo mesmo, né? Tiagão, conversa aí com a gente. O que que você acha sobre esses dados e sobre como que isso se encaixa ao mundo que você observa aí ao seu redor? Tem muitos fatores, né? Principalmente salário, né? Isso é algo que vai realmente impactar bastante, né? Porque até ainda mais hoje em dia, né? Nesses últimos anos, depois da pandemia, com a escalada de preço das coisas se tornando mais caras, a pressão para você buscar uma alternativa de um salário maior ficou mais impositiva. E Mas tem outros fatores também. Tem fatores de motivação, de encaixe com cultura, com chefia, que fazem com que as pessoas hoje em dia troquem de emprego. E assim, tu chegou nesse dado do 33%, um terço, né? Também tinha visto outras matérias que falam e gira mais ou menos em torno disso. Só que isso é crescente. 4, 5 anos atrás, isso estava num um quarto, cerca de 25% das pessoas estavam nessa situação de insatisfação no emprego atual, né? Isso também encaixa com a ascensão do pessoal que é mais novo, né? O pessoal aí que se chama da geração Z, né? Eles são um pouco mais, não falo inconstantes, né? Mas eles se preocupam bastante com a questão da qualidade do trabalho, né? E postos remotos, você trabalhar part-time, tipo alguns dias em casa, outros dias no trabalho, também influencia bastante nessa questão, pelo que eu vejo do trabalho. E assim, realmente a mudança de emprego, você sair de uma empresa para outra, o teu gap de salário, ele geralmente ele é bem mais rápido, essa tua escalada salarial. Isso eu vejo bastante. Eu vivi isso nos últimos 4, 5 anos. Eu saí de uma empresa para ganhar o dobro, depois de ganhar o dobro também. Isso que você falou, Thiago, da parte geracional, eu acho que faz muito sentido. Eh, as pessoas que nasceram lá atrás, né, as gerações anteriores, tinham até um conceito pessoal ali com relação a permanecer na empresa, até uma questão de até às vezes até uma fidelidade à empresa, uma busca por se manter ali. Só que as gerações mais recentes, o a verdade é que eles são desprendidos, vou dizer assim, né. Eu digo eles porque já não é nem a minha geração, né, nem a nossa, né, a galera mais nova que a gente ainda. Eles têm uma tranquilidade de trocar de emprego que, a nossa geração mesmo já não tinha tanto assim. Até você mesmo, né, que teve essas que construiu essas oportunidades que você acabou de falar, acho que isso é legal você comentar depois um pouco, como é que você trabalhou isso. Eu sempre falei que eu admiro essa parte aí da tua carreira. Só que eu acho que muita gente hoje em dia trabalha, num viés um pouco diferente ainda. Não é só pela grana, né, o Diego já falou e de fato, geralmente é isso que aparece, tá. As pessoas falam inclusive que é mais por dinheiro, mas tem outros vieses aí no meio também. Mas o principal que acaba levando alguém a
mudar de emprego ali, tipo, dizer questão financeira mesmo e alguma dificuldade ali dentro da empresa de perceber uma oportunidade de crescimento. Mas, assim, realmente acho que é bem essa atuada mesmo, né, de conflito de geração que aumentou esse índice de pessoas querendo mudar de emprego. Mas isso também está relacionado com a questão da oportunidade. Se você tem um mercado que cresce, você tem mais oportunidade de emprego, então esse giro ele é mais natural, né, mais fácil de ocorrer. Se ele é um mercado em retração, daí diminui as oportunidades e daí tem uma dificuldade de a gente chegar e conseguir ter essa guinada, né? Essa escalada de salário, que é o que o pessoal busca bastante, né? É, Eu sinto hum, muito aqui na Code que é muito, vai realmente muito de encontro a coisas que a gente falou nos outros programas, né? Que é o fit cultural. É realmente muito isso. Porque eu deixo um onboarding bem transparente sobre oportunidades, cursos, e é um clima realmente de crescimento, né? Dos caras fazendo projetos reais, complexos de marcas famosas que empolga, né? E realmente estudando para crescer na carreira, que eu já tive situações que vai muito no contrário disso, sabe? Eu vou confessar aqui para vocês. Eu já tive situações, olha que interessante esse caso, de uma menina que fez o curso comigo de front-end, né? Onde eu fui professor, eu dei o curso de graça no YouTube, e ela mandou muito bem. E ela chegou para mim e falou, e ela mandou bem, eu já estava de olho nela para contratar. E ela falou: Diego, eu quero trabalhar de graça para você. Eu quero, porque eu tenho essa visão da onde eu quero chegar, da carreira que eu quero percorrer. Eu não aceitei, eu não gosto disso. A contratei, pagando e tudo, e ela realmente teve muito foco, aprendeu o que tinha que aprender, saiu daqui, foi para outra empresa, hoje em dia está numa empresa bem grande. E semana passada eu também contratei uma pessoa que me falou que aceitaria trabalhar por um salário bem menor que um salário mínimo só para ganhar experiência e tudo. Então, e não são só iniciantes, tá? São pessoas que realmente, na minha cabeça, vem a carreira, não só o emprego. Eu sei que tem a questão das contas de casa e tudo mais, né? Que nem todo mundo pode, né, tomar esse tipo de decisão. Mas quem pode e tem essa maturidade, muitas vezes toma essa decisão simplesmente para construir uma carreira maior, e eu só vi dar certo todas as vezes. Tem colaborador meu que está no Canadá, outro que está na Itália, outro que está em Portugal, outros que estão em empresas grandes e que foram escalando isso aí. Eu acho que é importante ser um acordo entre todos. Então, eu não tenho problema nenhum com a pessoa sair aqui da empresa. Eu acredito que dei o melhor, acredito que a pessoa cresceu, evoluiu. Sempre eu vejo ela indo para cima, e fico feliz demais com isso. Tem gente que dói perder, né? Mas faz parte do jogo. O importante é o jogo estar com as cartas na mesa e ninguém está sendo iludido, manipulado, e basicamente a pessoa saber calcular esses movimentos, a hora de entrar em tal lugar e a hora de sair, né? perfeito isso, Diego, perfeito mesmo. Porque é bem isso que eu vejo que ocorre, assim. Tem momentos na tua carreira que você está desenvolvendo um portfólio, então você recebe menos porque você vai ter mais oportunidades, vai ter mais condição de aprender, vai ter mais condição de construir alguma coisa. Porque teu currículo não adianta simplesmente fazer assim, tipo, faço isso, 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 isso. Hoje em dia, para você conseguir se destacar, você precisa colocar o que você realizou, o que você construiu de portfólio. E com rede social, isso é ainda mais dinâmico. E na tua área, acho que ainda mais. O pessoal consegue, sei lá, desenvolver site, fala assim, esse site, isso aqui, eu que fiz, então você consegue ver o portfólio e tal. E essa é uma das coisas que fazem com que o currículo acabe ficando mais em desuso e as redes sociais acabem tendo mais prevalência nessa questão de contratação também. Assim, realmente a gente tem que saber o momento de estar na empresa, né? E que a gente tem ciclos.
Eu noto que a maioria das pessoas, elas não ficam muito tempo nas empresas. É difícil de ver muitos profissionais que estão 10 anos, 15, 20 anos, por exemplo, que nem o Paulo, hoje, quase 20 anos numa empresa só. A maioria das pessoas que eu vejo tem experiência de 2, 3 anos, que é o que dá um ciclo naquele cargo. Então, às vezes, a pessoa, em 2, 3 anos, ou ela é promovida dentro da empresa, só que daí tem essa questão da promoção interna ter um valor um pouco menor do que o mercado faz. E por conta disso, muitas das pessoas elas já começam a ficar acima do cargo e há uma abordagem, né, de fora e um assédio do mercado buscando esse profissional, né? Então, oferecendo mais salário e às vezes melhor condição, faz com que a pessoa ela queira escolher uma outra oportunidade em uma outra empresa também. Na minha área acontece muito, cara, do efeito Dunning-Kruger, né? Daquela pessoa que acredita que sabe tudo, mas não sabe nada, né? Aonde a pessoa muda de carreira tão rápido que ela às vezes foi rápido demais. É como se fosse uma síndrome do impostor, só que verdadeira. Ele realmente é um impostor. Porque ele foi trocando de emprego e deu certo ali alguns projetos. Acontece muito com o programador. Às vezes ele fez alguns projetos-chave em algumas empresas que ele passou, e em menos de 2 anos o cara já está sendo negociado como um pleno, quase sênior. E para mim não existe sênior com menos de 5 anos. A pessoa tem que ter casca, né? Sênior é entre 5 e 10 para mim, né? É. Senão, tu tá fingindo que é sênior, né? Você pode fazer um monte de coisa, mas não tem aquele tempo que faz você amadurecer, né? Precisa de Uhum. tempo para saber fazer as Então, coisas. assim, eu já vi acontecer de gente ir fazer daí teste prático e reprovar, teste prático básico, de gente ficar bem chateada, assim, sabe? Bem, até traumatizado por, enfim, às vezes ter crescido rápido demais, principalmente na pandemia, né? Que teve muita gente estudando programação, e daí, às vezes, vem um choque de realidade. Eita, caramba, eu não sou esse caroço todo, não. E às vezes tem que fazer um downsize, né? Um downgrade, né? Na sua carreira para conseguir encaixar em algo mais próximo da realidade, né? Eu tenho uma experiência um pouco diferente, né? Ah, então, assim, eu trabalho com pessoas que eventualmente, não é nem eventualmente, eu trabalho com pessoas que constantemente migram, né, de empresas para outras empresas. É, mas é bem interessante que vocês falaram agora, porque assim, tem aquilo que vocês comentaram, né? Pessoas que acham que merecem, mas não merecem ainda, né? Então acho que entra a maturidade. Então, assim, elas acham ou até gostariam de ter aquela oportunidade de serem promovidas, de ganhar mais, mas a hora não chegou ainda, né? E daí é importante que realmente ela faça uma autoanálise e busque o que que eu preciso para me desenvolver, né? E daí, conversando com os seniors que vocês acabaram de falar, que estão ali ao entorno dela, é uma ótima fonte para dizer, cara, como é que eu chego onde você chegou? Acho que isso é um ponto bem relevante. É, mas tem uma outra coisa também que eu vivi, e eu acho que é bem bacana. Eu conheço uma pessoa que eu que contratei ele como jovem aprendiz, tinha ali seus 18 anos, 19 anos, alguma coisa assim, estava terminando o curso de técnico de mecânica. Ele trabalhou comigo durante 6 meses, meio período. Ele construiu ali dentro da unidade que eu trabalhava uma imagem, né? Outras equipes, outras empresas conheceram ele ali dentro mesmo. Quando terminou o contrato de jovem aprendiz dele, ele migrou para uma outra empresa que era fiscalizada por nós. Então, as empresas conheceram o trabalho dele, viram que ele já tinha conhecimento de trabalhar com a fiscalização, e ele migrou lá para a empresa de execução do serviço. Esse contrato, né, geralmente dura 2, 3 anos. Ele teve outra oportunidade e quando acabou aquele contrato ele voltou para trabalhar na fiscalização. Então ele ganhou mais experiência lá, as empresas de fiscalização perceberam isso, ele teve outra oportunidade e deu mais um salto. Voltou para trabalhar com a gente.
Essa história toda ela já percorreu mais ou menos uns 10 anos. Então ele está hoje há mais ou menos 10 anos trabalhando na mesma unidade, trocando de empresas e cada vez mais construindo essa bagagem, essa casca que o Diego falou, e mostrando, né, para as empresas o trabalho que ele faz. Então, cada empresa que chega lá percebe que, olha por onde ele já passou, olha por onde ele já passou. E cada vez que ele vai migrando, ele mostra todo aquele portfólio, aquele conhecimento e garante que tem a oportunidade de fazer um salto novo, porque ele construiu aquela bagagem e assim ele está trilhando esse caminho bem promissor aí na carreira dele. Cara, sabe o que que eu já vivi? E tem empresas que conseguem construir isso que você comentou. A empresa ela é meio que um ecossistema de empregos, assim. Como ela tem uma cultura de tanta valorização interna, que ela acaba gerando condições para você migrar de área para área. E você vê esses movimentos acontecendo, e esses movimentos são bem motivadores, assim, e faz com que as pessoas se mantenham mais tempo na empresa. Eu tive uma empresa que eu trabalhei que ela funcionava muito assim. Nós tínhamos oportunidades aqui na região que eu trabalho hoje, né? Uma das últimas empresas que eu trabalhei. Mas você via gente migrando daqui para o escritório de São Paulo, teve gente que migrou daqui para o escritório da Alemanha, teve gente que migrou daqui para o escritório dos Estados Unidos, foi para escritório, planta, né? Dependendo do tipo de pessoas que trabalhavam, é, Reino Unido. Isso é muito legal, porque motiva as pessoas a estar dentro de uma empresa, e para a empresa é legal porque ela não tem é, aquela construção, aquela adequação de cultura que é bem complexa de você fazer com as pessoas que entram, porque as pessoas que mais ficam na empresa são as que mais são aderentes à cultura. Você tendo esse ecossistema dentro, faz com que tenha uma maior retenção, e é legal para quem entra, porque ele sabe que ele consegue fazer o seu ciclo, e se efetivamente ele tiver um problema com uma equipe ou uma gestão de equipe, ele consegue trocar isso dentro da própria empresa de uma maneira mais fácil, mais suave. Porque essa é uma das questões que faz com que a gente mude de emprego. Né? Não, se for fazer um checklist de coisas que faz assim, isso aqui são as nossas red flags de troca de emprego. Primeiro, salário abaixo do mercado. Se a gente for ver, falta de motivação, não está envolvido em projetos, conflitos com gestão, não ter perspectiva de crescimento, você está estressado, né? Coloquei aqui seis Eu fatores, né? acabei sendo polêmico aqui, né, na questão do salário, mas com certeza é um fator importantíssimo, né? Mas os outros também, né? Tem que ser bem observados, como você falou. Eu tenho uma empresa que eu trabalhei, eu tenho até saudade de trabalhar nela. Eu ganhava metade do que eu ganho hoje, mas, gente, eu gostava de trabalhar lá porque eu consegui desenvolver muita coisa, e era uma empresa assim. O perfil da empresa é uma empresa que você fala de empresa. Agora me fugiu o nome, Trampolim. Agora achei o nome. É uma empresa trampolim, porque tem empresas que você está lá, ela é bem horizontal, ela serve para que você entre, consiga desenvolver projetos, né, ganhar essa casca e está pronto para uma oportunidade em um ecossistema mais robusto. Tiago, mas você que tem essa experiência, cara, que já comentou com a gente, né, de ter trocado de emprego, vamos falar dessa forma. O que que apareceu para você? Quais foram os sinais que você percebeu e falou, cara, tá na hora de eu procurar outra oportunidade? O primeiro sinal que eu percebo é a questão mais motivacional e estar envolvido em projetos. Isso é até uma leitura para você ver se você está mais perto de estar dentro da empresa, de ser promovido, ou de estar fora da empresa. Uma vez que eu fui colocado em mais projetos, envolvido em atividades mais complexas, e ver que a complexidade das atividades elas iam crescendo, fazia com que eu ficava dentro da empresa. Quando eu percebi que a complexidade das minhas atividades diminuíram, eu já levantou uma red flag. Eu falei, não, tem que olhar para um outro lugar, uma outra possibilidade. Mas nesse meu último movimento de empregabilidade, eu fiz o seguinte, eu mudei um pouco o foco da carreira. Então, eu falei assim, eu quero trabalhar nessa área, que é uma área mais
para controladoria e custos. Então, qual que foi o meu movimento? Eu vi essa red flag na empresa que eu estava trabalhando, estava num nível de complexidade de atividades, entendi, grande. Quando fez o job rotation ali da equipe, que isso era normal todo ano fazer, eu senti que as atividades que eu peguei eram menos complexas, né? E eu falei, pô, essas atividades são menos complexas e eu estava já a fim de trocar esse foco de carreira. Então, eu fiz um posicionamento eu saí da empresa, fui para uma outra empresa com esse meu foco de carreira e eu fiz o MBA, focado em controladoria e finanças. E aí isso fez com que eu me posicionasse no mercado. Tive um retorno disso em menos de 2 anos e financeiramente valeu bastante, né? Valeu pela questão do aumento salarial, eu tive o retorno já da própria MBA que eu paguei, né? E hoje eu estou numa posição de início de carreira de gestão, né? Isso é bem interessante, que também dá uma valorizada no currículo, mas em 2 anos eu consegui dar toda essa guinada, mas foi um planejamento. Interessante, cara. É como se você não tivesse se sentindo desafiado. Aí você falou, quer saber? Então eu vou fazer um MBA e esse povo vai me desafiar. E isso fez toda a diferença, né? Que legal. Mas foi essa minha visão mesmo. Eu fiquei puto, cara, na empresa. Literalmente, fiquei puto daquela minha situação. Falei, ah, não, cara, eu achei que eu estava performando bem. Falei assim, não, eu tenho que ir para um outro lugar e eu vou dar a resposta melhor do que eu dei aqui. E eu achei que estava bom pra caramba. Mas, cara, acho que é um ponto interessante se você puder explorar um pouquinho mais sobre. Porque a gente falar, pô, fiz isso, fiz aquilo. Talvez o pessoal que está ouvindo quer saber o detalhe, sabe? Como é que é isso para você? Você prepara o seu LinkedIn primeiro e vai namorando as empresas e como é que é a entrevista e o que que você observa para ficar atento nessas red flags? Como é que é esse processo? Eu vou falar o que que eu fiz. Primeiro ponto, é essa da red flag, da complexidade do trabalho ou não, né? Então, ver se você está crescendo dentro da empresa, se as pessoas estão confiando mais em ti para projetos ou estão confiando menos em ti ou se está estável. Então tem que ter esse termômetro dentro da empresa para você saber onde você está. Esse é o primeiro ponto. Depois, você tem que ver qual que é o foco, para onde você quer. E quero manter no mesmo foco de carreira. No meu caso, eu quis trocar um pouco o foco de carreira, porque eu pivotei muito, né? Trabalhei bastante em área tributária, fiz até especialização nessa área. Trabalhei bastante com contabilidade, fechamento contábil e tal, e eu falei, pô, a empresa que eu mais gostei, e também tinha trabalhado com controladoria e auditoria. A área que eu mais gostava era de controladoria e auditoria, e eu falei, então vou para essa área. E eu consegui achar uma oportunidade em uma empresa menor, com remuneração semelhante que eu tinha, né? Porque daí tem essa pressão também, eu sou pai de família, né? Eu tenho que ter um salário semelhante que eu tinha na outra empresa, eu fui para essa empresa menor para ganhar portfólio, né? Essa minha estratégia. O que é ganhar portfólio? Eu sabia que lá a empresa era menor, tinha muitos desafios, a gente teve que falar desafios específicos. Eu tive que entender como que era o controle de estoque, acertar aquilo lá, as pessoas entenderem o que estava acontecendo com os produtos da empresa, porque eu não tinha um controle muito confiável. Depois disso, implantamos controle de monitoramento disso, no caso, inventário cíclico, e outras atividades com que fizeram que eu fosse construindo esse portfólio. Eu coloquei, daí o que eu fui fazendo? Você vai fazendo tudo isso e vai colocando no teu LinkedIn, porque hoje em dia a plataforma tua de propaganda das melhores oportunidades é no LinkedIn. O currículo hoje efetivamente morreu. Para nível de sênior e já gestão, acho que o pessoal nem vê muito currículo, né? E assim, eu também fiz um mapeamento de empresa. Então, um pouquinho de tudo que tu falou ali, Diego. Eu olhei as empresas, falei, aqui na região, falei, eu quero empresa tal, 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 porque eu entendo que esse ecossistema dessa empresa vai ser legal, essa empresa de tal país, eu vou ter oportunidade assim, assim, assado. Então, mapeei essa empresa, conversei com pessoas que eu tinha da minha rede que trabalhando nessa empresa, perguntei como que era, se era legal, não era legal, e as coisas vão acontecendo de um certo modo natural, né? Você tem que só todo dia empilhando um pouquinho de resultado e documentando isso, colocando lá no teu LinkedIn, uma coisa interessante, bem interessante, tem que colocar tuas habilidades no LinkedIn. Então, você vê uma vaga que você gostou,
vê, eles têm ali um rol de habilidades que eles colocam ali, geralmente são umas 10. Então, olha quais são aquelas habilidades daquela vaga, vê aonde que você consegue é, aplicar aquilo. Se você conseguiu na tua faculdade, no emprego 1, 2, 3 ou 4. E daí você coloca aquela habilidade e fala de onde que você construiu aquela habilidade. Porque isso vai Tiagão, otimizando bastante o currículo. acho que um ponto bem importante na tua fala é honestidade, né? Tomar cuidado, porque às vezes a pessoa vai lá e olha habilidades tal, ela vai lá e replica, não, eu tenho, né? E daí na prática não tem. Então, essa honestidade é essencial, até para não se queimar, né? Porque senão se queima no mercado de trabalho, como o Diego falou agora há pouco, lá no outro exemplo que ele deu. Não, cara, Com seria, certeza. seria, seria fantástico se todas as pessoas um dia pudessem estar na cadeira de contratante. Porque, rapaz, é tão maluco e tão óbvio para todo mundo quando você está no outro lado da mesa, a quantidade de mentiras mesmo e de alucinações e loucuras e coisas que não param de pé logo na leitura ou na primeira entrevista. Então, isso é imprescindível, senão é simplesmente todo mundo perde tempo, né? Ninguém quer isso. E hoje está cada vez mais fácil que isso ocorra, porque você com inteligência artificial, você dá uma brifada ali na tua inteligência artificial e fala assim, eu quero emprego assim, assim, assado, quais são as habilidades requeridas para esse tipo de emprego? Bom, qualquer inteligência artificial aí, ele vai te dar um currículo muito bem feito. Só que é aquela questão, né? Você constrói a tua história. O currículo é a tua história, né? Então você tem que ter uma história que pare de pé, porque você vai para um lugar, vai ficar ali, pô, 8 horas por dia enganando, nem você vai ter saco para isso. Então, assim, é bom pensar, né? A gente fala de cultura, de aderência, de, de habilidade, soft skill, tudo isso aí tem relação, porque, pô, as coisas têm que parar de pé. E outra, também ninguém está falando aqui que é para ficar pulando de galho em galho a vida inteira, né? Na verdade, eu tenho entendido nesse nosso programa que a mensagem principal é: tenha inteligência, tenha estratégia, calcule os seus movimentos, né, que você vai fazer para realmente construir uma carreira sólida e estável. Principalmente não queime pontes. Você precisa de muito networking, é o seu nicho, é a sua área, todo mundo se conhece, todo mundo se fala. Se você se você queimar pontes, é a pior coisa que você pode fazer. Saiba que os empresários estão todos conversando o tempo todo e principalmente pedindo indicação para a empresa onde você trabalhou. Saia bem, saia bem. E com rede social, isso é muito mais claro hoje, né? Às vezes você não tem nem noção de que aquela pessoa tem uma relação com quem está entrevistando, por exemplo, mas você vai dar uma pesquisada na vida dela, você assim, pô, conhece esse cara que conhece aqui, isso aqui. Você vai perguntar para ele. E se a tua história não bater com o que tu depôs ali na tua entrevista, já sobe uma baita de uma red flag e provavelmente não vai dar sucesso. Tem uma questão que os especialistas costumam falar isso, né? O melhor momento de você procurar uma nova oportunidade de emprego é estando empregado. Já escutei bastante essa frase, você vai encontrar muito isso no LinkedIn. Só que tem uma coisa que, aí, de novo, é uma coisa que eu me preocupo com a minha equipe, né? Eu sempre falo assim, depois de algum tempo, né? No começo, como foi comentado, eu ficava mais incomodado com isso. Hoje eu já sou igual o Diego. Cara, eu torço para que a pessoa se dê bem. Se ela vai para outra oportunidade, ótimo. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo para minha equipe o seguinte, cara, eu não ligo se você vai procurar um outro emprego em algum momento, só me avise. Eu sempre falo isso. Eu não vou ficar incomodado, chateado, magoado. A única coisa que eu peço é seja transparente comigo. Ó, Paulo, estou procurando uma oportunidade em tal lugar. Inclusive, eu posso servir até de indicação. Que vocês acham disso? Porque a minha opinião é essa que eu falei. Eu acho que tem que ter essa honestidade. Você fala com a sua liderança, e eu já fiz isso, tá? Fala com a sua liderança, liderança, eu estou procurando outra oportunidade. Dentro da própria empresa que eu trabalho, já fiz isso.
que vocês acham desse ponto? Cara, eu acho que tem dois extremos. É, tem o extremo, falando do lado da empresa aqui, né, que eu gostaria de falar. Tem o extremo, e eu vou falar algo bem forte agora, mas é realmente algo que eu percebi jogando esse novo jogo, né, nos últimos 5, 6 anos de empresário aí, que existem empresas que jogam com os colaboradores, manipulam, no sentido pejorativo mesmo. Manipula o sentimento, vem com o papo de família, não gosto desse papo, não é uma família, ou brincam com a esperança. Tem empresa, gente, e essa parte que é a forte, né? Que usa a esperança como moeda de troca e fica ali alimentando algo que não vai acontecer. Ela sabe que não vai, mas ela quer que você fique na sua cadeirinha entregando o que você entrega por mais uns anos para ela continuar enriquecendo. Isso acontece. Então, isso é um extremo que é preciso estar atento, é preciso aprender a detectar, mas isso já dá outro programa. Com E certeza, é bem existe, isso. e existe o outro extremo, que é essa frieza, né, que o Paulo comentou. Eu, particularmente, Paulo, já fui, né, hoje em dia acho que eu estou um pouco mais safo, mas já fui conhecido pelos meus sincericídios nessa vida, né, de ser sempre muito honesto, muito transparente. E mesmo eu acho demais. A pessoa, eu não quero, eu como empresário não quero que meu colaborador fale para mim que está procurando, porque às vezes ele vai ser ruim para ele. Na hora, o nome dele na minha cabeça ficou assim, bom, se ele não quer ficar aqui, ele não será promovido, tá tudo congelado para esse cara. O único caminho dele é ele encontrar alguma coisa. Enquanto isso, eu também já estou procurando outra pessoa, e se eu encontrar antes dele, ele sai. Então, tem que tomar cuidado com essa estratégia Paulo, aí, galera. antes de tu falar, Paulo, eu vou exatamente nessa aí. Quando a pessoa ela deixa isso declarado, é, eu já vi duas situações. A mais comum, ela é retirada da maioria dos projetos. Então, um dos fatores de você querer sair da empresa, que é a falta de crescimento, conflito, desmotivação, esses aí vão saltar. E um outro, assim, mas aí é muito mais raro, quando a pessoa gosta muito da outra, e daí ela começa a fazer vistas grossas. Tipo, a pessoa quer sair, mas vamos lá, né? Vai que ela continua, a gente dá um aumentinho. Só que eu vejo que isso é forçar a barra. Uma hora ou outra a pessoa vai, e o movimento mais normal é esse que o Diego comentou. Eu vou procurar, ela está procurando, eu também vou procurar. Quem achar antes é quem vai sair antes, né? É até legal isso que vocês falaram, porque o contexto do meu trabalho é bem diferente do de vocês dois. Mas eu ainda tenho outra pergunta, talvez um pouco provocativa para vocês dois. Por que que eu sou sincero nesse sentido com o meu time, para dizer para eles: "Galera, só me falem para que eu não seja pego de surpresa", porque eu acho que pior do que eles virem me falar, pegando o exemplo que o Diego deu agora, e que o Thiago complementou, é eu ficar sabendo por outra pessoa, como o Thiago falou, é o ecossistema, as empresas conversam. Aí o dono lá eh, da concorrente da Codeblue liga pro Diego e fala: "Pô, Diegão, cara, o fulano de tal aqui me mandou o currículo dele, como que ele é aí? Você tá sabendo que ele tá pro cara?" Aí sim que quebrou a confiança, entendeu? Eu penso nisso. Entendi, Quando o entendi. cara saiu ali e ele já meio que fala isso pra ti, ele já tá fora do time. Ele já não tá com a cabeça ali pra trabalhar contigo. De um ponto de vista estratégico, se for mais operacional, até eu acho que vale a pena ir levando, né? Mas estrategicamente, taticamente, do ponto de vista estratégico, tático e operacional ali, já fica mais comprometido, na minha humilde opinião. E eu acho que a sua opinião é excelente, cara. Mas eu preciso dar uma sugestão, não é uma sugestão, talvez um ponto para quem está ouvindo a gente está pensando nisso.
Aí eu vou parafrasear o Thiago, é minha humilde opinião. Eu realmente acredito muito nessa questão da transparência, da sinceridade, cuidado com o sincericídio, como o Diego falou, mas eu já passei por experiências reais da pessoa, depois desse tempo, né, chegar para mim e dizer assim, Paulo, estou procurando outro emprego, outra oportunidade na empresa tal, né? Como eu falei, tem um cenário um pouco diferente no que eu faço hoje. Eu sempre mantive a atuação, como vocês falaram, ou melhor, um pouco diferente do que vocês falaram, de dizer eu não paro de dar trabalho para a pessoa, não mudo, né? Posso até fazer uma análise ali do que ela faz. Na minha atividade especificamente, eu não tenho autonomia de aumentar salário, coisa nesse sentido. Só que já teve, Thiago, situações da pessoa acabar assim, talvez até não conseguindo o que ela estava buscando, permaneceu e continuou fazendo um bom trabalho. Então, a única coisa que eu quero dizer, pensando de novo, né, em quem eventualmente está ouvindo a gente aí, está pensando nisso, cara, quais são os riscos, né? Esse é um risco que eu acho que a gente tem que colocar na balança. Com certeza tem o ambiente, né? Cada empresa que você trabalha é diferente, né? Acabamos de dar exemplos distintos aqui, a realidade que eu tenho e que vocês têm. Mas a pessoa que está pensando nisso, quando ela vai procurar essas oportunidades, ela tem que saber que se ela não falou para a liderança dela e isso vazar, aí pode ser que realmente, aquilo que o Diego falou, se ela não quis se queimar ela mesma falando, se outra pessoa falar, aí ela vai se queimar muito mais. Então ela tem que ter esse cuidado. Eu penso dessa forma. E cada realidade é uma, né, gente? Tem que analisar aí a sua própria. Às vezes o cara é o chão de fábrica da Electrolux e ele é muito bom. E ele fala pro seu líder que vai procurar uma oportunidade na Brastemp, na Whirlpool. E como o cara é muito bom, às vezes isso pode realmente provocar, dado o contexto, tem que olhar tudo, pode provocar uma promoção dentro da própria Electrolux ali, dentro da Isso é um própria truco, empresa. né, Diego? O cara, É, você truca. pode Vai que o cara ser sobe um pra 6 blefe, ou... aham. Depende do contexto. Às vezes é aquela realidade de gente mais prática, né? Mais mão na massa ali mesmo e tudo, que às vezes essas cartadas funcionam. Na área de agência, né? Que é a minha, de programação, enfim, de computador, como diz, acaba não pegando muito bem. Acaba sendo algo que não é que não pega bem, tá tudo certo, eu não tô bem de boa, vou indicar o cara, vou falar bem do cara, mas se ele me fala que tá saindo, como eu disse, né, eu realmente não posso mais, eu tenho todo um plano de carreira para cada um aqui dentro, tá tudo programado, né, onde vai ser a promoção de cada um, dependendo das entregas e tudo isso congela na hora, né? Puf! Você falou que vai sair, cara. Acabou todo esse plano. Às vezes o plano era daqui. Eu posso até conversar com ele, dependendo do contexto. Não, calma lá, vamos negociar. O que que eu posso fazer para você ficar? O que está pegando? Tem alguma coisa que eu posso fazer que possa mudar essa realidade? Muitas vezes não, às vezes pode ser que tenha. Eu posso falar para ele: olha, já aconteceu. De eu falar: ó, está programado do cliente X entrar, e estava mesmo. E entrando, é um cliente grande, já está programado aqui que você vai cuidar dele, vai ser legal para você, e está programado um aumento. E não foi manipulação, estava programado, né? Verdadeiramente. E não foi suficiente, a pessoa realmente saiu. Então depende do contexto, né? Eu vejo, pelo menos eu ouço bastante o pessoal comentar, que é uma estratégia bem perigosa essa. Você consegue, às vezes, algum aumento, mas muitos, assim, acreditam que quando você utiliza essa estratégia de trucar o teu empregador, fala assim, ó, tem uma outra proposta, vamos colocar aqui em valores. Hoje eu ganho 4, vou ganhar 5, 20% de aumento. É, você consegue cobrir isso aí? Às vezes acontece do empregador cobrir, mas daí ele já quebrou uma relação de confiança, daqui a pouco ele contrata um outro cara e você vai embora. Tem esse risco, né? E tem um outro que efetivamente você ganha um valor maior e beleza, se mantém, conseguiu essa promoção. Só que tem que avaliar muito bem a cultura. No caso da cultura que o Paulo apresentou, funciona. Em empresas grandes, eu acho que isso até funciona porque ele tem muita oportunidade.
né? Muita gente tá se vendo ali, então você conversa entre os gestores, as avaliações são entre os gestores de várias áreas, então isso acaba sendo mais natural. Mas você tem uma empresa que é mais horizontal, você não tem muito para onde correr, o plano é mais linear, daí eu acho que não tem É verdade. condição de você falar, tô achando uma outra coisa. Você tá Galera, fora, tá então, ó, riscou. estatisticamente, nosso contador aí de plantão me ajude. Estatisticamente, então, a sugestão, primeira, avalie o campo estratégico ali, né? Avalie o teu cenário. Mas se você tiver na dúvida, não fale, mas cuide também para que ninguém fale no seu lugar. Boa, boa, boa. Dica de ouro do Paulo, essa aí. E para a gente ir encerrando, Thiago, qual que é a sua dica de ouro hoje? A dica de ouro é primeiro saber para onde quer ir. Eu vou dar várias dicas, que é o meu plano que funcionou. Para onde você quer ir, quais as empresas, qual a área, se posicione, mapeie e vai. Boa, boa. Eu acho que a gente deu muitas dicas de ouro, principalmente aqui sobre estratégia, sobre refletir sobre a sua carreira. É, se eu quiser dar aqui uma que a gente não falou, e eu gosto de sempre falar, vai pensar um pouquinho sobre entrega de valor, vai pensar um pouquinho sobre a estratégia do seu nicho, né, onde você está inserido, porque faz falta, viu? Quando a gente entrevista as pessoas, quando você conhece alguém assim que na entrevista demonstra que não só é um entregador, né, de demandas, mas ele tem visão estratégica, tem visão de negócio, você já começa, uou, tô falando com outro tipo de cara aqui agora, né? Um cara que eu realmente posso colocar numa posição de gestor, né? E tudo. Então, eu acredito que seguir estudando, principalmente a questão estratégica aí da sua área, do seu nicho, vai fazer toda a diferença. E é isso, caríssimos. Obrigado aí para quem ficou. Não esqueçam, por gentileza, curtir, compartilhar, comentar, indicar, né, para que a gente possa ganhar engajamento, né, trazer algumas dicas aí para a gente sobre como a gente pode continuar aqui trazendo temas relevantes para vocês. Valeu? Da minha parte, um grande abraço, até a próxima. Grande abraço, pessoal. Muito legal conversar com os dois amigos e espero estar nas próximas com vocês também. Valeu, galera. Desejo sucesso para você que chegou até aqui. Se está pensando em mudar de empresa, segue algumas dicas aí que a gente sugeriu e tenho certeza que vai contribuir para o seu projeto. Abraço. Até a próxima. Escreve pra gente se deu certo, hein? Boa! Hey!